Jesus aplaca uma tempestade. Por que tendes medo, homens de pequena fé? Segundo as anotações de Mateus, Marcos e Lucas. Naquele dia, ao cair da tarde, vendo Jesus a multidão em redor de si, subiu a um barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. Ao despedir a multidão, os discípulos o levaram, assim como estava no barco, e como ele, havia outros barcos que o seguiam. Cenário da noite de estudos, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, recebendo águas do Rio Jordão, Jordão aquele que desce, vindo das alturas do Monte Hermon, passando pelo Lago de Genezaré e continuando descendo até o Mar Morto, 394 metros abaixo do nível do mar. A largura máxima, 13 quilômetros. O comprimento máximo, 19 quilômetros. Um formato, algo assim, que lembra uma harpa, tanto que tem esta palavra no hebraico, no Antigo Testamento, designando o Lago de Genezaré, o Mar de Tiberíades. E esta circunstância, além dos aspectos geográficos, por si só marcantes, um lugar único no planeta, temos uma riqueza de símbolos muito interessantes de serem lembrados antes de continuarmos o estudo da tempestade aplacada por Jesus. Porque em outras oportunidades, a mesma realidade do mesmo lago, o mesmo local, figuram lições que aconteceram de modo real com símbolos de ensino espiritual. De certo modo que formam assim um conjunto. Lembram os filmes, a trilogia 1, 2, 3? Né? Temos na explicação de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, a imagem de ensino espiritual de que o barco, a posição do barco no mar, é a nossa posição no nosso roteiro evolutivo como espírito. Seres inteligentes, inseridos no processo evolutivo, por muitas vidas e muitos mundos. Nos encontramos hoje numa dada posição, num sexo, no corpo, na erraticidade, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, com dificuldades ou facilidades de relacionamento. É a nossa posição no lago, no mar. E aí Emmanuel nos traz, dentro de uma lição do Evangelho, a posição do barco no alto mar. E diz que todos nós estaremos um dia nesse contexto, estaremos em alto mar, em que olhamos em volta e não achamos a referência da terra, que as ondas são grandes. Então são situações de prova muito difícil, em que somos visitados por dificuldades financeiras, na saúde, nos relacionamentos. Estamos em alto mar, provas difíceis. No entanto, são nessas provas em que eles realizam, com um barco em alto mar, uma pesca que produz muitos peixes. Então Emmanuel nos diz que são exatamente nesses momentos em que aprendemos como espírito e ganhamos muitas virtudes, desenvolvemos o nosso potencial espiritual. No outro momento, ele nos fala a respeito da pesca e nos compara o nosso livre-arbítrio, os nossos interesses
com a rede. E os pescadores são orientados por Jesus a lançarem as redes do lado direito do barco. Numa simbologia em que o lado direito é o lado bom e o lado esquerdo é o lado mau, adotada no próprio Evangelho, no ensino do fim de um ciclo, em que se estabelece um juízo e é separado as ovelhas dos cabritos, os bons dos maus, do lado direito e do lado esquerdo. Então Jesus ensina que nós, na condição que nos encontramos, no barco, no mar, temos que lançar as nossas redes, as nossas atenções, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, do lado direito, do nosso lado bom, para conseguir uma pesca de muitos valores. Tanto a outra passagem, que o barco se encontra no alto mar e se constitui uma prova, quanto nessa circunstância de jogar a rede, você tem uma escolha. Você pode escolher entre o lado esquerdo e o lado direito. Guardaram bem aí o contexto assim, lembrança rápida dos símbolos de outras noites de estudo. Vamos entrar, então, dentro do contexto desta noite. Enquanto navegavam, adormeceu Jesus. Sobreveio então uma tempestade de vento no lago, que impelia as ondas para dentro do barco, de modo que já se enchia de água e eles corriam perigo. É o único momento no Evangelho em que Jesus está dormindo. Adormeceu na parte de trás do barco. Ora, ele está presente de corpo, o corpo está no barco, mas ele não está na vigília. Ele está dormindo. Mostra a presença, a disposição, enquanto que os discípulos estão no barco na vigília. E percebam que aí não tem uma questão do livre-arbítrio, porque as ondas são jogadas para dentro do barco. O vento é tão forte, as ondas são tão altas, que as ondas são jogadas para dentro do barco. Enquanto que lançar a rede, você escolhe, vou lançar do lado esquerdo, vou lançar do lado direito. Neste momento, não. Logo, a lição da rede, ela está falando das provas, escolha do gênero de provas. Enquanto que esta parte da tempestade é uma expiação. Eles foram constrangidos a passarem. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. O livro dos Espíritos nos esclarece muito a respeito da escolha do gênero de provas e a respeito de expiações, erros passados não corrigidos, que somos constrangidos a viver circunstâncias que se nos apresentam para nos ensinar, através da dificuldade e do sofrimento, o caminho correto da evolução espiritual. Expiação. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, mas os discípulos, aproximando-se dele, o acordaram e diziam: Mestre, Mestre, salva-nos, estamos perecendo. Não te importa que pereçamos? E o texto começa a fazer agora uma ligação com a parte material e com a parte espiritual. De morte material e morte espiritual. O que é a morte espiritual? Não evoluir espiritualmente. Morte e vida. Viver, progredir espiritualmente. Morrer, não evoluir, não desenvolver os conhecimentos e as virtudes. Disse-lhe Jesus: Por que tendes medo, homens de pequena fé? Depois, levantando-se, ele repreendeu os ventos e o mar, dizendo: Silêncio, quieto. Logo apaziguaram-se e houve grande bonança.
Imagina só, uma tempestade de vento, jogando água dentro do barco, os discípulos desesperados, na iminência de morrerem, acordam Jesus. Jesus atende, mandando o vento e as ondas se acerenarem, parar, e elas obedecem. O livro dos Espíritos nos traz um capítulo, a ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Da questão 536 à questão 540, nos explicam que os Espíritos influem, possuem o seu papel nos fenômenos da natureza. Mas vamos ficar só com a questão 540, porque pretendemos caminhar mais no estudo da fé. E na fé, no aspecto da perseverança. Porque vimos que o que estava acontecendo com a fé dos discípulos quando houve a iminência da morte? Ficaram desesperados. E acordaram Jesus. Buscaram a intercessão. E Jesus atendeu. Fez os elementos da natureza ficarem calmos. Mas pergunta para eles. Questiona, cobra. Homens de pequena fé, por que têm-lhes medo? Quer dizer, não tinham confiança, estavam perdendo a perseverança, estavam perdendo a fé. A questão 540, Allan Kardec pergunta: os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e refletido? Porque as perguntas anteriores, os espíritos deixam claro que eles participam dos fenômenos da natureza, mas também deixam claro o absurdo na mitologia grega. Não é? Isso é o que está lá. Nós não vamos entrar nessas perguntas e respostas, porque vamos trabalhar mais a questão da fé. Mas essa questão 540, nós vamos passar nela com mais detalhes. Porque a resposta é uma das mais encantadoras. A imagem que tem nessa resposta é uma das mais doces do Livro dos Espíritos. E acaba tendo uma relação muito maior do que simplesmente essa influência dos espíritos nos fenômenos da natureza. Eles respondem assim: alguns sim, outros não. Faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que aos poucos fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditas que não haja nisso um objetivo providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? No entanto, são animais da última escala e realizam essas coisas para suprir suas necessidades, sem pressentir que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma forma, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida, e antes de ter plena consciência dos seus atos e de seu livre-arbítrio, operam sobre certos fenômenos dos quais são agentes, sem o saberem. Vejam agora que interessante que vai ficar. Inicialmente eles executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo tem serventia, tudo se encadeia na natureza, do átomo primitivo ao arcanjo, que também começou sendo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual teu espírito ilimitado ainda não pode apanhar o conjunto. Essa imagem da solidariedade, de todas as coisas estarem conectadas, do átomo ao arcanjo, de acordo com a cultura da época, tudo ser solidário. Mas tem uma parte aqui que não podemos esquecer, né? Que ele diz assim, que primeiro não tem consciência, depois tem consciência. Passa a comandar coisas materiais, depois passa a comandar coisas morais.
Né? Guarda bem aí. Guarda essa informação. Né? Logo, apaziguaram-se e houve grande bonança. Depois ele perguntou: por que vos assustais? Ainda não tendes fé? E eles ficaram com muito medo, espantados e admirados, dizendo entre si: quem é este que manda até no vento e no mar, e estes lhe obedecem? Quem é este que manda? O que diz aqui o livro dos Espíritos? Que à medida que vai aumentando a consciência, a evolução do Espírito, ele manda nas coisas materiais, depois ele manda nas coisas morais. E o Espírito que fez toda a evolução do processo, que chegou na perfeição, que é o Espírito puro, que conhece toda a matéria, o fluido cósmico universal, todas as leis que é dado a uma criatura conhecer e ter domínio, 100% do livre-arbítrio, único nesse nível de evolução na Terra, comandando o planeta, capaz de transformar qualquer coisa em qualquer coisa, simplesmente mandar o vento e o mar parar. O comandante geral do planeta, quem é este? É o homem que manda em tudo, é um espírito puro que trabalha com a vontade divina. Aí tem que ter a visão da macro escala evolutiva, uma compreensão espiritual que só alguns na Terra, segundo Allan Kardec, podem ter. O Espiritismo é para aqueles que o podem compreender. Ele está falando então da nossa faixinha aqui, desses animais que não têm nem consciência de si, de alguns espíritos que têm alguma consciência, daqueles que comandam as coisas morais, os que comandam a evolução moral do planeta e o comandante geral, o governador espiritual do planeta. Quem é este? A pergunta dos discípulos. O próprio livro dos Espíritos tem na própria palavra: comanda tudo dentro das leis da natureza, não é sobrenatural. Só que é possível para o nível de evolução que ele se encontra. Como os nossos aviões e a nossa tecnologia, os automóveis, os celulares, não são sobrenaturais. Só que não eram possíveis para os homens na época do Cristo, porque eram leis da matéria que eles não tinham conhecimento, não tinham domínio. Então o espírito no processo evolutivo, chegando ao destino, à perfeição, o caso de Jesus, tem domínio sobre leis materiais e ação sobre a matéria, que nós estamos muito e muito e muito longe de compreender. Nos parece sobrenatural fora dos efeitos, das leis da natureza. Mas na realidade são leis naturais. Nesse texto, além da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, com uma relação no livro dos Espíritos entre as questões 536 e 540, nos dando esse lado poético da encadeamento, a solidariedade de tudo no universo, das imagens do alto mar, de lançar a rede, e dessa circunstância, dessa expiação, que por si é uma prova também, que eles foram obrigados a viver com a água jogando dentro do barco, eles se viram impotentes e a fé vacilando. Nós vamos verificar que além do medo, eles tinham medo, estavam espantados e admirados. Então o medo aqui, ele tem um papel muito importante na resposta, né, que eles dariam para Jesus. Porque a resposta de Jesus para ele é o comandante geral de tudo. Mas por que eles estavam com a fé com falta de perseverança assim, né? Por causa do medo, não é? Estavam com medo de morrer. Mesmo estando junto com Jesus, Jesus tranquilamente no barco, deitado na polpa, com a cabeça no travesseiro, né? Eles estavam com medo. E isso justifica? Isso nos leva a estudar
uma outra parte do Evangelho, que também relaciona a morte, e que alguém também está passando pelo medo da morte. E vamos ver então a circunstância da fé. É interessante, aqueles homens que viviam com Jesus viam cura de paralíticos, cegos, leprosos, ouviam a sua doutrina consoladora de esperança, o conhecimento do pensamento dos outros. Eles conviviam, vamos assim dizer, diariamente com os poderes de Deus investidos no Cristo, em Jesus. Mas na ameaça de morte, eles tiveram medo, e aí a fé ficou vacilante, faltou perseverança. Vamos andar no Evangelho. No dia da crucificação, o que acontecia no momento da crucificação? O povo, os sacerdotes, soldados, escribas e anciãos realizavam escárnios contra Jesus crucificado, dizendo assim: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Se é o Rei de Israel, o Messias, que desça agora da cruz para que vejamos e creremos nele. Confiou em Deus? Pois que o livre agora, se é que o ama, porque ele disse: eu sou filho de Deus. Salvou a outros, salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o eleito. E agora, fazendo a relação com o que estamos estudando, a tempestade aplacada por Jesus, homens de pequena fé, porque tendes medo, e até um dos ladrões que foi crucificado junto com ele, o insultava com os mesmos impropérios: não é tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, padecemos com justiça, porque recebemos o digno castigo das nossas obras. Mas este nada fez de mal. Ora, os 2 ladrões e Jesus estavam na iminência da morte. Os discípulos estavam na iminência da morte. Os discípulos ainda tinham uma esperança. Podiam morrer com aquela tempestade ou não. Mas os 2 ladrões que estavam sendo crucificados tinham alguma esperança? Tinham uma certeza que iriam morrer em breve. E vejam que um dos ladrões está cometendo escárnio junto com o povo, os sacerdotes, os soldados, os escribas, os anciãos. Os mesmos escárnios. O outro ladrão, podemos chamar de bom ladrão, no nosso estudo, né? Ele está repreendendo o ladrão que realiza escárnio. Mas nós estamos querendo estudar sobre a fé. A fé que Jesus cobra. Ele aplaca a tempestade e diz para eles: mas cadê a vossa fé? Estão com medo de morrer? Cadê a vossa fé? O que é fé? Nós lemos todo dia entrando aqui, né? Fé raciocinada, que Allan Kardec coloca: compreensão mais confiança. Compreensão mais confiança. Por que vocês estão tranquilos aqui, não estão com medo que de repente caia as paredes e o teto? Porque vocês compreendem que foi feito um cálculo do solo, do peso da estrutura, um engenheiro projetou, entrou o ferro, calculou, construiu. Então vocês compreendem uma realidade técnica, mas também estão com a confiança de que tudo foi executado, tudo está em ordem, então estão tranquilos aqui, não é assim? Compreensão mais confiança. Então vamos ver agora, trecho por trecho, querer examinar a fé, a relação da compreensão e da confiança, o que está dizendo os 2 ladrões, como eles estão dialogando. O ladrão que está realizando o mesmo escárnio que está fazendo o povo, os sacerdotes, qual que é a fé dele? Qual é a compreensão? Qual a confiança? 0.
E o outro? Primeira parte. Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? O que ele mostra com isso? Que ele compreende que Deus é justo. Temes a Deus quer dizer, você e eu, nós roubamos. Vamos responder por isso. Já estavam respondendo sendo crucificados, né? Vão responder, quer dizer, ele via, nem ao menos temes a Deus, o outro não via a justiça divina. Ele estava completamente indiferente com a questão do Criador. E Jesus, o seu enviado, o seu mensageiro, ele não reconhecia nada dessa realidade. E o ladrão bom, ele via a justiça divina perfeita. Quanto a nós, padecemos com justiça, porque recebemos o digno castigo das obras, de nossas obras. Ou seja, o que ele via? Outra seção do livro dos Espíritos. Causa justa das aflições, que podem ser desta vida ou de vidas passadas. Causa justa das aflições. Ele teve realmente um mau comportamento, vivendo as consequências dos seus erros, causa justa das aflições. Mas este nada fez de mal. Ele compreendia a injustiça humana que estava realizando com Jesus, com a permissão de Deus, com um plano maior do Criador. Algo muito delicado. Ele não ficou colocando assim, onde é que está Deus? Como Deus permite isso? Se este é o Filho de Deus, como isso está acontecendo? Não. Ele continuava acreditando na justiça divina, e se aquilo estava acontecendo com o mensageiro de Deus, ele via aqueles fatos como injustiça humana, com a permissão do Criador. Muita gente hoje não compreende isso. Observam as injustiças humanas, verdadeiras aberrações que nos assustam, mas não conseguem compreender que aquilo aconteceu com a permissão de Deus. Que todos aqueles seres estão inseridos no mesmo processo evolutivo que nós nos encontramos. Que aquilo tem um fim útil. Que tudo tem sua consequência, que todos estão sendo educados e que através da dor e da alegria todos irão conseguir o aperfeiçoamento e um dia a perfeição relativa da criatura. E ele via esse contexto. E ainda foi muito mais longe. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Logo, ele reconhecia Jesus como mensageiro, como Cristo, o poder de Jesus, e acreditava na vida futura. Porque se ele fosse materialista, ele pensava assim, bom, eu morro agora, acabou. Mas ele via que ele ia continuar vivendo. Que Jesus ia estar no reino dele. E então ele queria ser lembrado aonde ele estivesse. De acordo com o seu merecimento, gostaria de ser lembrado por Jesus que estaria no seu reino. Ele deu 5 provas aqui de um elevado conhecimento espiritual. Além de estar repreendendo o outro ladrão, ele mostrou conhecimento da justiça divina, da causa justa das aflições, das injustiças humanas com a permissão divina, sem sair do plano de perfeição absoluta do universo do Criador, o poder de Jesus, reconhece Jesus como Cristo, como mensageiro de Deus, e que ele compreende a vida futura. Que na vida futura, assim como na atual, existe a misericórdia divina. Né? Ele clama pela misericórdia. Lembra-se de mim. Se ele achasse que assim, por os seus erros, ele ia ficar no inferno eternamente, não adiantava nada ser lembrado, não dava para sair de lá. Dava. Se vai ficar no inferno eternamente, o que adianta ser lembrado? Lembra-se de mim é que ele tinha uma esperança de que na sua dor, de uma maneira ela fosse aliviada. De alguma maneira ele fosse resgatado por uma circunstância de menor sofrimento, de um alívio. Por isso ele pede para ser lembrado. E aí Jesus diz para ele, em verdade
eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Que paraíso? Aquele céu, né? Direto assim. O que um ladrão vai fazer no paraíso? Porque ele tinha sido ladrão. Ele podia ter compreendido o seu erro, ter se arrependido, estar fazendo uma ação digna, repreendendo o ladrão que estava realizando os escárnios, mostrar 5 conhecimentos muito interessantes a respeito da vida espiritual de Deus, como nós vimos aqui, mas a realidade é que ainda ele era um ladrão crucificado, com um longo débito lançado na sua conta corrente. Seria razoável que de um instante para o outro, após a morte na cruz, ele fosse para o céu, junto com os espíritos puros e perfeitos, que ganharam todo o conhecimento e toda a moral? Não tem bom senso, não tem lógica nenhuma. Então, eles estariam falando que iam para o paraíso, lá na Avenida Paulista, no bairro em São Paulo? Pegar a estação do metrô também, paraíso? O problema é que paraíso para nós, vocês só estão pensando assim, né? Paraíso, já pensaram em céu. Falei paraíso, a gente pensa em céu. Por causa da cultura que estamos andando aqui, desde que nasce como criança, do que nos envolve os anjos com asas brancas, assim, né? Parece aquele rostinho, como Allan Kardec diz, que parece que estão mais enfastiados de tédio do que realmente felizes. Eles pintam os anjos, a gente olha para o anjo com aquela criança assim, né? Será que vale a pena ser anjo? Aquela carinha, nossa, vai ter um tédio no céu. Não estão felizes, estão entediados. Porque na realidade não tem nada a ver com a cultura judaica, né? Porque a palavra paraíso, como está traduzida para nós, eram judeus, Jesus falando em aramaico, hebraico, né? Dentro desse contexto. Então vem pairidaesa, do grego paradeisos, que quer dizer jardim. Na tradução, Emílio Silva Falcão brasileiro, com todas as graduações, né, de tradutor, formado no exterior inclusive, ele fala do Gan Eder, G-A-N-E-D-E-R, o jardim paradisíaco, o jardim delicioso. A palavra que Jesus fala, né, jardim, está traduzido no grego, jardim paradeisos, para nós paraíso. Jesus estava falando do jardim do Éden. Sabe a história de Adão e Eva? Já ouviram falar? Era daquilo lá. Do jardim do Éden. Estarás comigo hoje no jardim do Éden. Agora nós temos que passar muito rápido nesta simbologia, nesta figura da letra da Bíblia, que os judeus estudavam desde os 5 anos, nas aulas na sinagoga, ouvindo o professor. E depois, nos sábados, quando eles estudavam o livro da Gênesis, a Torá, essa figura e o entendimento espiritual dela. O que tinha lá? Tinha Adão e tinha Eva. E tinha a árvore da vida, ou seja, a árvore do bem. E uma árvore no centro, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Paulo escreve uma carta para Efésios, dizendo assim: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Morto levanta? Se for falar de corpo morto, não levanta. Mas espírito morto pode se tornar vivo. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, o espírito morto, aquele que não evolui, que não progride, que não desenvolve o conhecimento e a moral, pode receber instrução, pode aperfeiçoar sua moral, pode combater suas imperfeições. Morto e vivo, bem e mal. Então, na realidade, naquele jardim, que havia todas as delícias, porque ele tinha água maravilhosa, domínio nos animais, uma vida harmoniosa, frutos deliciosos, tudo de bom para o cheiro, para a vista, para o paladar, tudo maravilhoso. Tudo era do bem, tudo era da vida, a árvore da vida. Só tinha uma
que não era o conhecimento da vida, era o conhecimento do bem e do mal, da vida e da morte. Tanto que Deus falava, se você comer o fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês vão conhecer a morte. Eles comeram, saíram e continuaram vivos. Porque eles conheceram o quê? A morte, mas espiritual. O que é a morte espiritual? É o sofrimento, a perda das regalias. Porque fora do jardim do Éden, eles já tinham que trabalhar com o suor do rosto para conseguir o sustento da vida. Eles tinham que ter parto com dor. Não é assim? Sofrimento. Não precisa explicar o sofrimento, que todos nós aqui damos inúmeros exemplos. Parece que saímos do paraíso das delícias, do jardim do Éden. Fica fácil compreender comparando com o sistema educacional. Nasceu a criança, pode pôr na escola? Não. Tem um certo desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, na figura da Bíblia, ele tem condições de pôr o nome nos animais. Ele vai pôr o nome nos animais. Ah, esse é o elefante, esse é... como está escrito lá. Bom, depois entra na escola. Duas opções. Nós vamos fazer o ensino fundamental, médio, superior, universitário, estar formado sem repetir nenhum ano. Pode acontecer isso? Um estudante que vai do primeiro ao último ano nunca repete. Não precisa tirar 10 em tudo, é 5 em todas as matérias, já passa. E a cada ano que passa, ele desfruta as regalias que os seus pais lhe proporcionam por passar de ano. Vão para Paris, vão para Disney, vão ganhando flores. Né? Uma outra circunstância, o aluno entra, passa, de repente repete. Repetiu de ano, vai ganhar o quê? Castigo, perde as regalias. Tira o celular, tira o carro, a moto, tira o computador, né? Não vai para Disney. Né? Mas e se o aluno repete de ano e depois faz a recuperação, estuda e passa de ano? Recupera as regalias. Volta a ter aquela vida agradável que tinha antes. O jardim do Éden. Se eles obedecessem a Deus e comessem só o conhecimento do bem, a árvore da vida. Só a árvore da vida. Então só conheceriam o bem. Sempre. Passava de ano todos os anos, estava formado dentro daquela delícia. No entanto, eles desobedeceram a Deus. Então, eles tiveram conhecimento do bem e do mal. Percebam que não existe criatura que tem conhecimento só do mal. A opção é conhecimento só do bem, evolui sempre, passando todos os anos, ou conhecimento do bem e do mal, vai passando e repetindo, Tendo conhecimento do bem e do mal, tem o sofrimento, a perda das regalias. Né? Paraíso, o jardim das delícias. Aquele ladrão, ele estava no mal, se arrependeu, é um aluno que tinha repetido de ano, mas fez uma boa recuperação e agora ia passar de ano. Estava repreendendo o outro, dizendo, como você não vê que Deus é justo, que existem causas das aflições justas, nossas são justas, a dele é injusto, que ele é o enviado de Deus, e vira para Jesus, na vida futura, lembre-se de mim, apela para a misericórdia divina. Ele está passando de ano, então ele está recuperando. Assim que ele deixasse o corpo carnal, os dois iam deixar em breves momentos, os dois ladrões. Deixaram antes do fim da tarde, que eles recolheram o corpo por causa do feriado da Páscoa. Tem a parcela da compreensão, era só para os cultos. Compreensão, mas confiança. Então Levi dizia assim, a fé só pode ter quem for culto. Precisa compreender, precisa saber pensar. Já Tiago dizia, não. É só uma questão de boa vontade. Tem que ter confiança. Só com boa vontade resolve. Isso no modo prático, nós podemos pensar, por exemplo, assim como num avião. Vamos ser passageiros de um avião. A gente entra lá, a gente senta no nosso lugar, de repente ouve uma notícia assim, que a pessoa que vai pilotar o avião não tem nem 1 hora de voo, mas tem muito boa vontade de levar o avião. Vocês ficam lá, precisa técnica.
Você quer um piloto formado, com exame físico feito, com milhares de horas de voo, de pouso, de decolagem. Precisa da boa vontade só, não basta. Mas também não adianta saber pilotar o avião, porque nós vimos o caso da Torre Gêmeas. Eles sabiam, né? Tomaram o lugar dos pilotos. Não só sabiam, como sabiam com uma habilidade, porque eles tinham um cálculo de onde tinha que atingir no prédio, para o prédio cair. E levaram o avião direitinho para lá. Né? Eu fiz curso de brevê, né? Eu não sei se você é capaz de acertar o avião na Torre. Talvez fosse mais para cima, mais para lá. Então, é um conjunto entre a boa fé e a vontade, a compreensão, a confiança, a boa fé, a perícia. E nesse contexto, eles chamaram Jesus. Mestre, participa. Nós não conseguimos encontrar uma circunstância para nos definir de modo claro, como nos parece tão difícil entender a fé. E Jesus diz assim: a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Ou seja, lealdade. E depois ainda sai uma série de conversas a respeito dessa lealdade, até que Tomé entra na conversa. Aí Tomé entra no contexto e diz: mas quem pode ter uma lealdade dessa? Imagina ficar pobre, doente, apanhar e ainda ter fé em Deus. Para Tomé era um absurdo. Quem pode ser assim leal? Aconteça o que acontecer, se confia no amor de Deus, no processo evolutivo, na justiça, no plano divino. E Jesus disse assim para Tomé: ninguém pode julgar em absoluto, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas, se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou de posição vulgar, é bem possível que encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. O apóstolo Tomé sorriu desapontado no seu ceticismo de homem prático. Então Jesus deixou assim de um modo indefinido da onde que podia ser encontrado, em que pessoa, que de modo absoluto só Deus tinha condições de saber. Os dias foram passando, o tempo passou, e chegou a hora sombria da crucificação. E aí Tomé se disfarçou e seguiu de uma tal maneira que ninguém pudesse reconhecê-lo, que ele estava misturado no povo e seguindo a crucificação de Jesus. E vinha com suas reflexões: aonde está Deus que permitiu isso? Que providência era aquela que não se manifestava no momento oportuno? Durante 3 anos consecutivos, havia acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amorável e carinhoso, conduzido para uma madeira infamante sobre impropérios e pedradas. Ele estava inconformado, ele queria ver o céu aberto, os anjos descendo, se pondo em luta, Jesus mostrando os seus poderes. E depois ele começou a pensar que não valia a pena ser bom, que era melhor ter sido um ladrão, roubar, desfrutava, ia morrer do mesmo jeito na cruz. Morreram 2 ladrões na cruz, né? E Jesus estava no mesmo processo, só que Jesus fez o bem, curou, ensinou, fez caminhadas enormes. E os 2 ladrões procuraram só levar vantagem em tudo. Foi o mesmo fim para os 2. E aí ele foi se aproximando, dentro do contexto, e começou a lembrar das discussões que eles tiveram, dos ensinos, e chegou a lembrar até a questão daquela fé. E que ele lembrou que o caráter forte era a lealdade. E ele queria saber, mas como ver a lealdade no homem?
E Jesus disse, a princípio só Deus sabe em caráter absoluto. E ele ficou pensando, mas eu não conheço ninguém no mundo que foi mais leal a Deus do que o próprio Jesus. Jesus foi o homem mais leal a Deus. E observava suas mãos, aquela circunstância toda. No entanto, como pode ele que tem a maior fé, que foi o mais leal, estar assim, né? Sendo judiado, com coroa de espinhos, escárnios, com todas essas circunstâncias, sendo aitado. E aí, ele se aproxima mais e se vê meio que transportado e começa a prestar atenção em Jesus e os dois ladrões e ouve aquele diálogo. E se vê procurado por Jesus lá da cruz, que Jesus olha, o acha na multidão, o reconhece, e ele vem assim numa espécie de ligação mental, Jesus dizendo assim para ele, vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, porque tinham sacerdotes, anciãos, seus próprios discípulos tinham abandonado, ele mesmo estava disfarçado, ninguém tinha compreendido Jesus, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontra confiança leal no peito de um ladrão. Olha, no Evangelho, aonde Jesus mostra a lealdade, a fé. Os discípulos no lago de Genezaré, no mar da Galileia, com aquelas águas, com aquela tempestade, estavam com a fé vacilante, não tinham perseverança. O ladrão, que já não tinha mais esperança, que não tinha andado com Jesus, não tinha visto as curas, os ensinos, o seu poder, na certeza da morte, não com medo da morte, na certeza da morte, estava com uma fé perseverante. Discutiram sobre a fé, onde tem essa lealdade? No peito de um ladrão. Boa vontade, confiança, cultura, compreensão. Jesus ensina, de modo absoluto, só o Criador sabe quem tem. E encontra e exemplifica no peito de um ladrão. O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos traz duas passagens a respeito da fé. Viver pela fé. Numa carta de Paulo para Romanos, mas o justo viverá pela fé. Já ouviram falar isso? Isso é bem comum, né? Os justos viverão pela fé. Não poucos aprendizes interpretam erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Uma coisa é bom ritualista, outra coisa é bom homem. E antes de tudo é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Ou seja, viver pela fé não é uma questão das práticas exteriores, dos lugares, das formas. É algo da compreensão e da confiança, daquela logística que o ladrão via lá. Justiça de Deus, as causas justas, a vida futura, o poder de Jesus, lembra-te de mim. Estar vivendo, agindo assim, reagindo a todas as circunstâncias que vão nos levar para o mar alto. Quem está hoje, diz lá na lição, espere que seu dia chega. Não é de um modo, é de outro. Todos nós passaremos pelo mar alto. Todos nós vamos ter que escolher onde vamos jogar nossa rede. E Jesus ensina, olhe sempre o seu lado bom. E todos nós também vamos ser visitados por águas que não queremos, que o vento joga dentro do nosso barco. Estamos com Jesus que está sempre à disposição, que é essa lição 40, tempos de confiança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Emmanuel comenta assim, atende-os, o mestre mais pergunta depois. Onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido.
Em tais circunstâncias, sugere a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará o otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, espere a interrogação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se e educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Ou seja, ele está dizendo que nós vamos estar com circunstâncias dolorosas, vamos correr por Cristo. Cristo vai aplacar a tempestade que vai estar nos assustando, nos amedrontando, e vai perguntar para cada um de nós: aonde está a vossa fé? E aí a circunstância mais grave, né? E vai voltar outra tempestade. Perceberam isso? E vai voltar outra tempestade. Até que vamos aprender a ter controle, não ficar desesperado e correr a acordar o Cristo. Perceberam? Enquanto não tem serenidade, não sabe lidar com a tempestade, a fé não é perseverante, e a gente corre no desespero e acorda o Cristo, tem outra tempestade. Encerrando as nossas reflexões, eu vou tomar a liberdade de ler a mensagem do Espírito Meimei, na psicografia de Chico Xavier, no livro Pai Nosso, Fé e Perseverança, que é um conto, mas tão encantador, que se eu passar com as minhas palavras, vai perder muito brilho. Então vou misturar um pouco aí entre leitura e minhas explicações. 3 rapazes suspiravam para encontrar o Senhor, a fim de fazer-lhe rogativas. E fizeram muitas orações, até que um dia no campo apareceu o Senhor com uma carruagem de anjos, desceu e ficou à disposição deles para os pedidos. Os 3 ajoelharam-se em lágrimas de júbilo, e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos seus servidores lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. 3, um pediu riqueza e recebeu muita. O outro pediu beleza e recebeu muita. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos que lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu-a, ansioso, mas desencantado. Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram-se dele, supondo-o ludibriado, mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Vendeu o diamante, fez uma enorme fortuna e fez uma casa para auxiliar doentes que precisassem de refúgio e alívios em nome do Senhor. E vivia feliz cuidando do seu trabalho quando um dia 2 enfermos bateram a porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se, chorando de alegria, e nesse instante o divino mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem
são os dois grandes alicerces do reino de Deus. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.